Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que não nos sustém, aquele que está sempre a nos fortalecer, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele do qual nós bendizemos o teu santo nome dia após dia, o elo da perfeição, o Filho do homem, gerado e concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, chamado Filho do homem, mas não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra as suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aleluia. Vivemos sobre promessas excelsas, através daqueles que compreendem aquilo que o Deus Altíssimo disse. A vontade do Pai, Jesus a fez. Se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha, mas segundo a tua. E o Pai disse: Este é meu filho, que eu me regozijo. Fazei tudo o que ele disser. Sábios são aqueles que permitem com que o Deus Altíssimo nos atrai até ele, enviando o batismo com Espírito e com fogo e em seu nome, e nós através através da perseverança pela condução do seu Espírito, que é pronto e experimentado em todas as boas obras para nos manter até o fim, quando os ceifeiros vierem. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. O Espírito é uma marca, é um selo para aqueles que estão com a marca da promessa de alcançar as regiões celestiais. O nome escrito no livro da vida, alegria do Espírito. Aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que é do alto, aquele que é do alto, fala do alto e está acima de todos. O Senhor lhe outorgou todo poder e autoridade, tudo está sobre esse cabelo dos seus pés. Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa reter o seu pneuma ou fôlego de vida, e tampouco querer instruir aquele que é do alto como fazes assim. Ele frustra todos aqueles que maquinam a maldade, todos aqueles que não se prostram diante dele, e a palavra diz que no fim todos prostarão, toda boca confessará que ele é o Senhor e todo joelho se prostará diante dele. A questão é que alguns para vergonha e outros para aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Muitos que estão cego, nu e miserável por investir justamente naquilo que é terreno e não investirem naquilo que é o nosso conjunto de valores e riquezas, que é um caráter bem aperfeiçoado, sendo aprovado aonde não justificamos. Ele nos justifica, mas falamos segundo o seu Espírito, e ele nos conhece, e nós temos a convicção de uma consciência que nos acusa como cumpridores e jamais como que reprovados, porque aquele que, assim, quando se faz analogia, ele sendo o noivo que nos conduzirá ao casamento nas regiões celestiais, assim como o noivo é para a noiva é para o noivo. Noiva, quando falamos, os irmãos e irmãs em Cristo, do qual ele criou macho e fêmea,
o que passar disso é procedência maligna e jamais ele vai adicionar ao seu corpo, porque adentrará nas regiões celestiais somente aqueles que estão santificando e purificando-se mais ainda, porque os imundos não herdam o reino dos céus se não se arrependerem de seus caminhos. Os espíritos imundos, os espíritos mentirosos, facciosos, aqueles que seguem na sua altivez, na sua arrogância, aqueles que investem nas suas vãs filosofias, ondas teológicas que conduzem o povo, aqueles que o seguem segundo ondas agitadas de um lado para o outro, aquele que segue a sã teologia de Cristo anda sobre as águas tranquilas, sobre a bonança, mas segundo o padrão deste mundo ele não traz paz para vós, mas guerra, espada. Se encontram como inimigos do Deus Altíssimo, sempre colocando outros fundamentos, querendo arreganhar os seus dentes como cães raivosos, querendo causar ciúme no Senhor, e por isso o Senhor tem um cetro de ferro que despedaça todos os arrogantes que se opõem à sua verdade, ri com desprezo dos porcos que rejeitam aquilo que é sagrado, a pérola do alto, aqueles que queiram dizer que estão santificando, mas não lavam da sua imundícia, uma geração má e perversa que se considera limpa e não lava da sua imundícia, uma consciência que os acusa, na verdade, corrompida para que se acuse como corretos, mas na verdade são errôneos, segundo os padrões do qual o Senhor requer, que é a retidão, a integridade, a sinceridade, o temor, que é o princípio da sabedoria, aonde, segundo a sua imparcialidade, através do temor, que é o princípio da sabedoria, se alcança um alicerce seguro e se edifica pela sabedoria, aonde se consolida a casa através dos adultos que largam a inconstância e seguem com discernimento, e o discernimento se discerne os espíritos entre o bem e o mal, e se consolida a casa daqueles que não são influenciados pelos ímpios e não se assenta à roda com os escarnecedores e zombadores. Antes aborrece todas as atitudes dos ímpios, ao invés de louvar, aonde o tolo está sempre louvando os ímpios, mas aqueles que têm sabedoria aborrece constantemente, pois não se dão vencido pelo mal, mas antes vence o mal pelo bem dia após dia. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se ele estiver fome, dê-lhe o pão da vida que entra pelo ouvido. Se ele estiver com sede, dê-lhe as fontes de águas cristalinas para que possa saciar a sua língua ressequida. Mas o próprio Senhor os embrutece o coração para que não recebam, assim como tendo ouvido não ouvem, para que não venham ter a fé, justamente para receberem aquilo que eles amam, que é o prêmio da iniquidade. E quando ele traz o galardão, assim como ele revela tudo aquilo que é treva, assim como tudo aquilo que é dito em oculto, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ele os revela e pelas suas más obras conhece aqueles que servem o rachão maldoso, assim como também é conhecido, a palavra diz, não envolveis em vãs debates, mas que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, assim o justo como aqueles que servem o rachã, o maldoso. Eis que trago a vossa recompensa sem demora, quer sejam boas, quer sejam más, segundo a própria conduta, assim nos diz o Senhor.